Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o gerenciador de janelas Qtfis, em que eu já fiz um vídeo do sistema operacional em si, também com a interface, o Qtfis OS, que é uma distribuição baseada no Debian, mas com a interface Qtfis, e a proposta dessa interface gráfica é meio que copiar, né, a aparência do macOS, né, mas mantendo certas funcionalidades bem assim, mais simples, para que o sistema tenha uma maior fluidez aí quando for usar em computadores assim mais fraquinhos, né? Então, por exemplo, esse aqui já é a interface Qtfis instalada no Arch Linux, e ela é até interessante se você levar em consideração o trabalho que dá para fazer esse tipo de configuração no KDE ou mesmo no GNOME. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aí falando sobre o Qtfis, no caso, o gerenciador de janelas para ser instalado no Debian ou no Arch, nesse caso aqui seria no Arch, para o pessoal que já está meio de saco cheio de usar KDE e GNOME. O problema é que o Qtfis, como ele é um gerenciador de janelas que ainda está em desenvolvimento, ainda fica devendo muita coisa aí em relação a esses dois outros ambientes para você poder usar no dia a dia, mas funciona legalzinho. Então, por exemplo, né, tem aqui o dock, tal, não sei o quê, você tem aqui certas configurações. É um sistema até que é bonito na parte gráfica e tal, bem parecido com o do macOS. Quando você vem aqui, você tem lá o centro de notificação, as besteirinhas lá que Wi-Fi, modo escuro, não sei o quê, que tem mais ou menos também lá no macOS, mas a parte de configurações ela é um pouco mais simples. E a gente está vendo esse negócio aqui, por exemplo, monitor. Monitor você não tem como fazer o gerenciamento de resolução de vídeo, a não ser que você adicione perfis de monitores na sua máquina. Aí você tem que usar esse comando aqui para saber quais são as resoluções que você consegue usando o seu servidor aqui, e adicionar isso daqui num determinado arquivo, que eu não vou mostrar aqui, não vou mostrar aqui como é que eu estou só apresentando o gerenciador, mas como eu sei, por exemplo, que esse meu monitor ele aguenta essa resolução aqui, 1920 por 1080, para mim setar essa configuração, o comando seria esse daí, só que quando você reiniciar a máquina, ela volta à resolução mínima do próprio sistema, e você tem que inserir essas características de resolução do seu monitor aí, relativos a essas que estão aqui num arquivo de configuração aí, mas isso aí eu não vou mostrar como é que faz, não. Procura na internet aí que deve achar. Para ele poder, então, aparecer aqui, né, nas configurações, para você poder fazer as alterações de resolução do seu monitor conforme você precisar aí. Aqui você tem a aparência, é claro ou escuro. Aqui você tem os efeitos de animação, né, e tal, você escolhe bem pouquinho também. Fontes, plano de fundo, bem fuleirinha. O dock também não tem muito que você configurar, ou é tudo cheio. Então, no meião, você esquerda, embaixo, direita, pequeno, médio, grande e enorme. Eu não sei qual é o critério de enorme que você pode colocar aqui, mas em todo caso, aqui você pode também exibir, esconder. Deixo sempre no pequeno aqui. Aqui parte de usuários, notificações, os sons, né, como o comportamento do mouse, data e hora, a aplicação padrão que você tem que colocar aí, linguagem. Ele também não é totalmente português. Se você botar o botão direito, você vê que você tem show hidden files, algumas coisas estão em inglês também. A Power, você também escolhe aqui o tipo de configuração que você quer, e aqui está sobre, né, o Qtfis e tal. Então, o que você precisa para fazer a instalação do Qtfis? Ou você vai lá no AUR e dá um EI lá nos pacotes do Qtfis, ou você vem aqui mesmo no adicionar remover programas, procura por Qtfis e marca tudo que tiver aqui, porque se você só botar, por exemplo, esse Qtfis Core, ele não vai instalar os outros. Quando você for escolher lá no início lá do seu login a interface Qtfis, ele vai aparecer uma tela preta com o mouse, só com o mouse aparecendo e dizendo que no Windows. Então você tem que botar essa bagulhada toda aí para poder ter acesso à interface completa do Qtfis aí. Então, basicamente, todos os programas funcionam aqui no Qtfis e tal. Curiosamente, aqui é o dock de aplicativo, né?
Aqui o meu navegador Brave ele não está aparecendo e tem outros programas que eu tenho instalado lá no Gnome que está nessa mesma máquina não estão aparecendo também. E curiosamente o Camix, que é um programa que eu uso para fazer mixagem de músicas, também não está funcionando no sistema. Também não vou ficar procurando muito aí sobre o que está funcionando e o que, porque eu não vou usar essa interface. Como eu falei, eu só estou só apresentando para quem quiser experimentar, aí. Então, os efeitos de desktop para Gnome, esquece, já era. Por exemplo, o Alt Tab, essa coisa aqui, estou até gravando ali, ó. Essa coisa aí você não tem aquele efeito maneiro das janelas aparecendo e fazendo aquele vai e volta que tem lá no Gnome. Você não tem nenhum tipo de informação básica aqui. O conk não funcionou, ele deve funcionar, deve ser necessário algum tipo de configuração para fazer ele aparecer aqui, mas não me deu o trabalho. Aqui você não tem plugins para ficar mostrando certas informações como tem no macOS. Também deve ter essa opção, eu também não pesquisei. Estou fazendo aqui um vídeo que eu estou experimentando essa interface agora. Né? Talvez mais tarde eu venha fazer um próximo vídeo aí onde eu tenha conseguido colocar uns plugins maneiros aí para funcionar, mas por enquanto não é o foco do vídeo. Você, por exemplo, aqui no Launcher, você também não consegue juntar programas para para você criar uma subpasta e para fazer uma limpeza de espaço dos ícones que estão aparecendo aqui. Então, por exemplo, você não pode fazer esse tipo de movimento. No Gnome, do KDE e lá no Gnome, quando você faz isso daqui, aparece uma subpasta em que você pode ir jogando esses eventuais programas que você não usa para tirar desse leque de opções de programas aí, para dar uma limpada no dash de aplicativos para você poder usar aí na sua máquina de modo mais prático. O File Manager dele, ele tem a visualização dos thumbnails das fotos, mas não tem das imagens, mas não tem do vídeo. E também não tem um visualizador rápido, aquele que você bota o mouse em cima, dá o espaço e aparece a foto em Fast Preview. Né? Então, se você vier, por exemplo, aqui no Files, que é o do próprio Gnome, você apertando, você tem lá o preview, você tem o preview do vídeo também, tem aqui os previews aparecem, inclusive se você apertar lá, aparece. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a instalação de programas no Arch Linux que normalmente os MP3, cadê? Bili, áudio. Áudio, mesma coisa. Eita! Mas isso no Files, no gerenciador de arquivos do Gnome. Quando você vem para esse daqui, aí caga tudo. Você não tem preview, tá aí. E uma coisa interessante que eu acho que o Gnome devia também fazer, mesmo que diga que é cópia e aquela coisa toda, é quando você tem um programa que tem esse tipo de situação aqui, ó. No caso do macOS, eu gosto muito da apresentação da interface gráfica do macOS, por isso eu achava legal que o Gnome podia fazer esse tipo de recurso, que não é cópia, é apenas utilizar o que funciona. Programas que tenham esse menu aqui, que fica normalmente abaixo dessa janela aqui do painel do aplicativo, essas opções de configuração e tal, elas vêm para o painel de cima. Aí você economiza espaço e tal. No Gnome você não consegue fazer isso, você tem só o nome da aplicação aqui aparecendo e esse menu eventual aqui continua na interface gráfica do programa. No macOS isso já vem aqui para cima, né, economiza você consegue economizar um pouquinho de espaço de aplicativo, principalmente se você usa um notebook aí com aquela resolução pequena, tela menorzinha, né? Se você fazer a comparação com um monitor de computador, que pode ser normalmente muito maior, apesar da resolução eventualmente ser a mesma. Dá diminuída aqui. Abriu duas janelas? Não, só isso aí. Então temos aqui o terminal. Então, para você usar, então, ele tem o próprio terminal dele, né? Então, para fazer aquele lance dos ZS, né? do ZSH e outros, já era, você não consegue. E, curiosamente, vamos ver aqui o Shotwell. O Shotwell ele consegue acessar o celular. Aqui, o celular sendo acessado. Mas
no File Manager, o celular não aparece, e nem também no do arquivos. Ele não aparece aqui. Aí, por exemplo, se eu chegar aqui e escrever... cadê ele aqui? No Multiclear... Não, é esse não. Então, vamos lá. Então, está aqui. Mesmo com essa parte de depuração habilitada, deixa eu ver aqui. Peraí. Vou fazer aqui. Vou habilitar a parte aqui, ó. USB para transferência de arquivos. Ela está habilitada, mas não aparece aqui no gerenciador de arquivos do Qtfis e nem o no do GNOME. Mas o Shotwell consegue acessar bonitinho lá as fotografias, e isso pode acontecer, pode dar, por exemplo, deixar o pessoal um pouco assim sentido, né, em relação a usar o Qtfis, já que muita gente também usa o celular ou câmera digital no Linux aí para poder fazer a transferência de arquivo, fazer edição, coisas do gênero aí, pode se sentir um pouco frustrado com alguma falta de determinados recursos que tem, por exemplo, no GNOME ou no próprio KDE. Então, quando você vai fazer... É aquele tipo de adaptação que você tem que fazer quando você sai de um sistema operacional ou ambiente gráfico que você já está acostumado a mexer, e para poder usar essa nova interface, esse novo sistema, você tem que passar por um período de adaptação em que você se acostuma, né, com o jeitão do sistema, aprendendo a lidar com certas limitações, mas também aproveitando outros recursos que o sistema ou o ambiente gráfico anterior não teriam. Mas, enfim, esse aqui é um vídeo legalzinho para aquele pessoal que gosta de experimentar novas interfaces gráficas e não quer, e já está de saco cheio de GNOME e KDE. Então você tem aqui o Qtfis, funciona bonitinho aí, tal, dadas as suas limitações e tal. Lembrando que é um sistema em desenvolvimento ainda. E é a história de sempre, né? Se você gostou do vídeo, você assina o canal, dá uma curtida, comenta, mostra para os amigos, peida, fuma. Também, se não gostou do vídeo e não quiser fazer nada disso, não precisa, que eu estou cagando. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!